3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, para ver se nós estamos bem alinhados com o tempo, na cosmovisão cristã, nas escrituras, na nossa vida, tudo bem alinhado, alinhado na presença do Senhor. É isso mesmo, estamos vendo nestes programas sobre Deus, os atributos de Deus, conhecendo um pouquinho mais quem é o nosso Deus e podemos vê-lo nas facetas de seus atributos ou do seu caráter. No programa de hoje conversaremos sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? O que significa a graça de Deus? Para que serve na nossa vida e como podemos deixar fluir esta graça em nós e através de nós. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. O Espírito Santo vai falar com você e te mostrar a graça de Deus aqui no nosso programa, Alinhando os Ponteiros, que já começou. Muito bem, é maravilhoso poder conhecer este Deus tão maravilhoso. Este Deus que se revela nas obras criadas, este Deus que se revela de uma maneira tão maravilhosa na sua palavra. Esse Deus que se revela a cada um de nós de uma maneira especial, específica, e nós podemos conhecê-lo pelos seus atributos. Podemos conhecer o caráter de Deus, quem é o Senhor. Bem, esta palavra graça nós encontramos no dicionário com o seguinte significado: graça é favor dispensado ou recebido, é mercê, é benefício, é dádiva, é benevolência, é estima, é boa vontade. É um dom ou virtude especial concedido por Deus como meio de salvação ou de santificação. Bem, aí está o significado da palavra graça, um favor dispensado. Nós temos as expressões, né? É de graça, é gratuito, mas será que não tem preço? Bem, nós sabemos que tudo que Deus nos tem dado custou um alto preço, que foi pago por Ele. Nós não podíamos pagar. O preço da nossa salvação, o preço do perdão dos nossos pecados. Não existe uma penitência, não existe nada que possamos fazer para cobrir as nossas faltas, para cobrir os nossos pecados. Se você falar, a partir de hoje não peco mais, não vou fazer um pecado sequer, ótimo. Mas e os pecados passados? Como apagá-los? Eles custaram um grande preço. Sangue derramado, vida. O salário do pecado é a morte. Então, o dom gratuito de Deus, o dom da graça de Deus é a vida eterna em Jesus. Então, nós vamos ver que a graça, ela faz parte inerente do nosso Deus. Vamos ver o que envolve a graça de Deus para o homem. Em muitos textos, a graça está ligada às alianças de Deus com o seu povo. As alianças de Deus com os patriarcas, por exemplo. Antes do surgimento da lei, quando o Senhor tratava com os patriarcas através de promessas ou de alianças para um futuro distante. Romanos 4:3 nós lemos: pois que diz a Escritura? Abraão creu, e isto lhe foi imputado para justiça. Abraão creu. O que ele fez para receber todas aquelas promessas de Deus? O que Abraão fez para ser chamado amigo de Deus ou pai da fé? O que Abraão fez? Ele creu. Ele creu. O que eu tenho de fazer para crer? O que você tem de fazer para crer? Quanto dispomos, quanto pagamos para crer? Crer é lá dentro, no nosso interior.
crer é levar a sério as palavras de Deus e as promessas de Deus. Então nós vemos que a graça já estava aqui no Antigo Testamento. A graça já estava ali presente na vida dos patriarcas. Era Deus trazendo suas promessas para os seus filhos. A lei ainda não prevalecia na época de Abraão, mas seria dada por Moisés muito tempo, 400 anos depois. Depois que o povo saísse ali do Egito, através de Moisés, viria a lei. Vamos ver como Deus escolhe o povo de Israel. A escolha do povo de Israel foi por graça. Deus não escolheu o povo mais forte. Deus não escolheu o povo mais bonito. Deus não escolheu o povo mais inteligente. Deus não escolheu o povo mais puro. Não. A graça esteve presente na escolha de Deus do povo de Israel. No Antigo Testamento nós vamos ver que o Senhor já falava sobre o arrependimento no coração para receber uma graça interior. O arrependimento está ao nosso alcance. Arrepender-se dos pecados, das coisas erradas, o arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. O remorso, a pessoa fala, por que eu fiz isso? Mas ela não quer mudança, ela não quer ir para o caminho certo. É o remorso, é um sofrimento pelo que passou, mas sem uma postura daí para frente. O arrependimento não. O arrependimento, ele vai abrir as portas para esta graça maravilhosa. Joel, capítulo 2, versículo 13, Joel nos fala lá no Antigo Testamento: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Rasgai o vosso coração. A graça já estava aqui no Antigo Testamento anunciando o perdão dos pecados, havendo o arrependimento. Nós vamos ver que no Novo Testamento a graça está ali presente de uma forma abundante. Por exemplo, na saudação entre os cristãos. Os cristãos se saudavam com graça e paz, shalom e graça. Nas cartas de Paulo nós vamos encontrar paz e graça em todas as suas saudações. Por exemplo, em 1 Coríntios 1, verso 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em todas as suas cartas, Paulo cumprimenta os irmãos com paz e graça. Vai ter cartas pastorais, como por exemplo para Timóteo, que ele vai dizer graça, paz e misericórdia. Mas a graça e a paz aí estão. Qual foi o preço da graça? O preço foi tão alto que ninguém poderia pagar. Ninguém poderia pagar. Em Romanos 3, 23 a 26, nós lemos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É isso que a palavra nos diz, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o pecado tirou do homem a glória do Senhor. O homem Adão, ali no paraíso, ali no jardim do Éden, ele estava vestido da glória de Deus. Ele estava vestido desta glória, desta luz, essa presença maravilhosa que fica impregnada em nosso ser.
Moisés, por exemplo, ficou apenas 40 dias e 40 noites na presença do Deus Todo-Poderoso, lá no alto do Monte Sinai, ou do Monte Horebe. E ali, naquele tempo, naqueles 40 dias, contemplando o Senhor e sendo impactado por sua glória, a glória de Deus encheu Moisés. O rosto dele brilhava. Quando Moisés desceu do monte, eles não podiam contemplar, não podiam fixar os seus olhos no rosto de Moisés. Ele teve de colocar um véu, porque o seu rosto brilhava. Era a glória de Deus. Quanto mais tempo passamos na presença do Senhor, quanto mais tempo nos expomos à sua glória maravilhosa, esta glória vai enchendo, impactando, vai sendo transferida para nós, para o nosso coração. A glória da sua presença e dos seus atributos perfeitos. Bem, nós vimos aqui que o homem perdeu esse brilho, essa glória. Ele era vestido da glória de Deus e perdeu por causa do pecado. O pecado mostrou que o homem estava nu. O pecado mostrou que o homem estava indefeso. O pecado mostrou a miséria humana. E Deus proveu. Deus, de uma maneira tão maravilhosa, sacrifica animais, tira a pele de animais e faz roupas para Adão e Eva, para cobrir a sua nudez com sangue derramado. Assim, o preço da cobertura da nossa nudez, o preço para cobrir o nosso pecado, o preço para perdoar o nosso pecado, foi sangue derramado, puro, inocente, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O sangue de Jesus. É isso que Paulo fala aqui na carta aos Romanos, no capítulo 3. E nós vamos ver que a base da doutrina da graça, ela está aqui bem clara nesta carta aos Romanos e em toda a Escritura. No Antigo Testamento, como figuras, animais, ovelha, novilho, cabrito, bode, pombos, eram sacrificados. Sangue era derramado e era aspergido sobre as pontas do altar do holocausto. Aquelas pontas que simbolizavam a parte mais alta do altar, apontando para a justiça de Deus. Deus é justo e, com a sua justiça, o pecado não poderia estar na sua presença. Então, em Romanos capítulo 1, 16 a 17, vemos a base da doutrina da graça. Está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esta é a base da doutrina da graça. Nós vemos aqui: o justo viverá por fé. Eu e você temos a certeza da nossa salvação, temos o nosso nome escrito no livro da vida, temos a certeza que ao fechar os nossos olhos aqui, os abriremos na presença do Senhor de maneira gloriosa, porque foi pago o preço. Recebemos o passaporte da salvação, o bilhete de entrada pago pelo sangue de Jesus. Por isso Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo, a vida de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo. Deus que se fez homem, se encarnou, habitou entre nós, comeu, viveu, pregou, curou, operou sinais e maravilhas. Mas Ele veio precisamente para um fim, para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele disse: essa é a minha hora é esta, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele deu a sua vida, foi morto, crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita glorioso. Isto é o Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho.
Isto é a doutrina da graça. Eu não mereço. Eu recebo uma dádiva, um presente que eu não mereço. Graça é como aquele menino que morava ali no aglomerado, na favela ali, e ele foi à igreja e começou a frequentar a escola dominical, e o professor ali estava cuidando, dando toda a atenção para aquele menino. Mas ele começou a faltar à igreja, começou a faltar às lições, e o professor comprou um presente para ele. Comprou uma camisa muito bonita, o presente ali estava, e ele foi subindo as ruas apertadinhas, os becos, até a casa do menino. Quando o menino viu seu professor chegando, ele estava ali junto com os coleguinhas, jogando pedras, fazendo arte, fazendo coisas erradas. Quando ele viu o professor, então mirou bem a testa do professor, ele não vai chegar aqui. E a pedra bateu, o sangue escorreu, mas o professor não desistiu. Ele continuou e foi até a casa do menino. E chegou lá, a mãe arrumou alguma coisa para limpar ali o sangue, ele tinha ficado um pouco tonto e a mãe gritou o nome do menino: o seu professor está aqui. E o menino não tinha como fugir. E ele veio e o professor disse: estou sentindo sua falta, eu trouxe um presente para você. Ele disse: eu não posso receber este presente. Este presente, eu não mereço este presente, eu não posso receber. E o professor sabia que foi ele que jogou a pedra, disse: você está dizendo isso porque você jogou a pedra em mim? E ele disse: sim, eu não mereço esse presente do Senhor. Ele disse: eu sei que você não merece, mas é seu. Eu comprei para você, eu te perdoo, eu trouxe para você. Nós ferimos Jesus com os nossos pecados, nós rejeitamos Jesus com a nossa rebeldia, mas Ele nos diz: eu te trouxe o presente, você não merece, mas aqui está, é seu, foi feito para você. É assim que o Senhor fala com você, assim que Ele falou comigo. O que temos de fazer é receber, é aceitar, e isto é graça. Graça, para mim é gratuito, mas custou um alto preço para o Senhor. Nós vamos ver a graça na eleição do cristão. A graça se manifesta na eleição, fomos eleitos. Você já concorreu a algum cargo? Já entrou em alguma chapa, em alguma organização? Você ganhou ou perdeu? Quando a pessoa é eleita, ela se sente tão bem, ela se sente tão feliz. As pessoas investiram nela e creem que ela é ótima para ocupar aquela posição, pois nós fomos eleitos, eleitos por Deus para ocupar a posição de filhos de Deus. Mas como? Como? O que temos para apresentar para esta eleição, para sermos eleitos? Olha, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o Senhor nos fala onde Ele nos coloca, em que posição Ele nos coloca como eleitos de Deus. Está escrito neste texto: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isto é graça, é a graça de Deus. Esta eleição de sermos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Você já pensou que privilégio é esse? Ser uma nação santa. Santa é separada, santa é pura, santa é justa aos olhos de Deus. Ele nos chamou para sermos nação santa. Ele nos elegeu para sermos sacerdócio real.
nós estaremos fazendo esta ligação entre a terra e o céu com as nossas orações como sacerdotes do Senhor. Imagina quem somos, quem éramos para merecer, não merecemos. Nós somos eleitos, nós recebemos isto pela graça de Deus, pela graça de Deus. E nós não éramos povo e Ele nos fez seu povo. Nós vamos ver que o nosso Deus é o Deus de toda graça. Ah, que maravilha saber deste atributo do Senhor, desta qualidade do seu caráter. Deus é o Deus de toda graça. Está escrito em 1 Pedro 5,10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, vos confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. O Deus de toda graça. O Deus de toda graça. Ah, se não fosse a graça do Senhor, onde estaríamos nós? No inferno. Como estaríamos nós? Destruídos. O que seria do nosso futuro? Condenação. Mas o nosso Deus, este Deus maravilhoso que às vezes você anda fugindo dele. Às vezes você nem quer saber dele. Às vezes você pensa, posso viver sem ele. Ele é o Deus de toda graça que te busca e que vai ao seu alcance, que vai buscar você, como Jesus contou na parábola da ovelha perdida. Ele disse, quem é o pastor que, tendo 100 ovelhas, tendo perdido uma delas, não deixa no campo as 99, vai em busca da que se perdeu e quando encontra, traz cheio de gozo, cheio de alegria. E ele reúne os amigos e diz, vinde, alegrai-vos comigo porque eu achei a minha ovelha perdida. Regozijai-vos comigo. Graça, graça. O que Deus enxerga em nós? Pecadores, maus, rebeldes, cheios de defeitos. Ele nos ama e Ele nos dá a sua graça. Por isto, a graça de Deus nos leva ao Calvário. A graça de Deus, este dom de Deus, esta faceta do seu caráter, nos mostra quem é Jesus. Toda a Escritura, o tema da Escritura Sagrada é Jesus. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro de Deus? Aqui estamos sacrificando animais, sacrificando novilhos, sacrificando carneiros, sacrificando ovelhas, sacrificando bodes, cordeiros. Mas onde está o Cordeiro sem defeito? Onde está o Cordeiro de Deus? Todo o Antigo Testamento traz esta pergunta. Vai mostrando as promessas e as profecias relacionadas ao Filho de Deus, ao Messias prometido. As promessas de onde ele nasceria, como seria o seu nome, como cresceria, como seria a sua vida, como ele seria chamado, o que ele faria durante a sua vida, abrindo os olhos aos cegos, curando leprosos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. As profecias falavam do Messias, o Cristo de Deus, sendo entregue à morte injustamente, padecendo no madeiro, padecendo a maldição de todos os homens, padecendo na cruz do Calvário, a minha condenação, a sua condenação. As profecias se cumprem em Yeshua HaMashiach, em Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, porque a graça de Deus aponta para o Calvário. Interessante que naquele monte
pequeno Monte Calvário, ali do lado dos muros de Jerusalém, do lado de fora dos muros, ali naquele pequeno monte, houve 3 cruzes levantadas. Jesus no meio, entre 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. O que estava à sua direita creu em Jesus. Ele creu que mesmo Jesus de Nazaré, estando ali na mesma condenação, padecendo a morte de cruz, não era culpado, não merecia estar ali. Nós, sim, ele disse para o outro malfeitor, nós merecemos estar aqui, nós merecemos o castigo pelos nossos atos, mas este nenhum mal fez. E ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Uma pequena oração. Jesus, lembra-te de mim. Esta oração bastou para a sua salvação, porque Jesus lhe disse, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, hoje. E assim que a graça atua, é imediatamente, é hoje, é agora. Você já está salvo. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida e tem certeza disso? Ah, como é importante. Em 1 Pedro, capítulo 1, de 10 a 11, nós vamos ver que Jesus esteve ali no Calvário, Jesus passou pela angústia da morte, da separação do Pai, mas Jesus vai até a cruz, sobe o Calvário, sabendo que ali Ele estaria pagando este alto preço por mim e por você. 1 Pedro 1, 10 e 11 diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Esta salvação que os profetas indagaram, inquiriram. O que Deus vai fazer? Como Ele pode nos salvar? Os profetas perguntavam, como será? E em Cristo tudo se cumpre. Em Cristo ali, no Calvário, se cumpre a nossa salvação. Porque Jesus ali, Ele veio trazer a sua vida, Ele veio entregar em nosso lugar. Você já tem certeza da sua salvação? Certeza, não esperança, certeza. Você já entregou o seu coração ao Senhor? O Espírito Santo já veio morar em você? Você já tem o seu nome escrito lá no livro da vida? Se você tem dúvida, é porque não tem. Se você tem certeza, é porque você entregou a sua vida ao Senhor. Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Pai, eis-me aqui em Tua presença. Entrego a Ti a minha vida e o meu coração. Toma-me, Senhor, lava-me, lava o meu coração com Teu sangue, com a Tua presença, com a Tua graça. Dá-me um novo coração, um coração semelhante ao Teu, um coração puro, um coração que ama o Senhor acima de todas as coisas. Eu me entrego a Ti, recebe a minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me, limpa-me e encha-me com a alegria de ser Teu filho. Dá-me a certeza da salvação e escreve o meu nome no livro da vida. Eu me entrego, Senhor, a Ti, hoje e eternamente sou Teu. Recebe a minha vida e usa-me para levar outros
a conhecerem Jesus. É no teu nome precioso, Jesus, que eu oro. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar, como é bom entregar a vida ao Senhor e saber que Ele é fiel para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Recebe a salvação e viva em santidade na presença de Deus. E até o nosso próximo encontro, no nosso próximo programa, quando aqui estaremos aqui na Rede Super, trazendo a palavra, alinhando os ponteiros, alinhando a nossa vida com este Deus maravilhoso. Deus te abençoe e até lá.